não tem solução para si mesmo enquanto ele projeta esse estilo de vida que é proposto, propugnado, defendido, desejado, e ninguém faz as contas para ver que a gente precisava habitar Saturno. Saturno tinha que ser tão aprazível e tinha que ser tão hospitaleiro, tinha que ser tão harmônico, tinha que ser tão edêmico, tinha que ser tão paradisíaco como esse planeta que a gente tem é, porque ele é maravilhoso, ele é extraordinário, ele é todo equilibrado, é todo lindo, mas Saturno não é. Júpiter é gasoso. Marte mata a gente de calor. A gente não tem no nosso sistema solar nenhuma outra coisa. E os planetas, que eles dizem que são semelhantes à Terra, nisso, naquilo e naquilo outro, não tem também nenhum tipo de harmonia que se compare até agora com o que a gente tem aqui de graça. E a gente está destruindo essa dádiva maravilhosa que nos foi dada. E aí, meu amigo, ou a gente tem uma intervenção alienígena, Uhum. uma intervenção dos céus, como Jesus disse, a volta do Filho do Homem, chegando aqui para fazer novo céu e nova terra onde habite justiça, ou o Apocalipse somos nós. Não precisa que nenhum meteoro caia aqui na Terra para destruir tudo. Não é preciso que os céus se revoltem e haja chuva de material estelar que arrebente com toda a nossa estrutura planetária. Nós damos conta de nos autoliquidarmos em poucas décadas a continuar tudo assim. Porque a grande maioria gosta do discurso, de sair bem na foto, nas COPs, como disse a Greta Thunberg, quando disse que não iria mais para nenhuma COP, ela disse: eu não vou mais, o que que eu vou fazer lá só para assistir blá, 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 blá? Eu não vou mais, porque é só blá, 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 blá. A tecnologia, quanto mais avança, ao invés de avançar simplesmente para curar nossas doenças, curar as nossas patologias, debelar as nossas pandemias, facilitar a nossa comunicabilidade, fazer aquilo que no passado seria considerado magia e que hoje tem um apelido de tecnologia, Uhum. mas que é absolutamente mágico para o homem antigo. A gente é que hoje abriu os intestinos do átomo, da matéria subatômica, e dá nomes e explica o processo do ponto de vista da mecânica quântica. Mas os antigos que não tinham isso chamariam o mesmo fenômeno trazido por anjos, ou por arcanjos, ou por querubins, ou por serafins, ou por vigilantes, ou por qualquer apelido bíblico a eles dados, ou em outros povos, como os Hopis, que na americanos que diziam os filhos das estrelas, Uhum. os povos dos céus, os filhos dos deuses, como também é uma linguagem bíblica, os Benai Elohim, são os filhos de Deus, descendo. A mesma história, trazendo aqueles mesmos elementos que você encontra na Bíblia, como no livro de Ezequiel, você vê aquele aparato que é um disco voador rodando roda dentro de roda, para lá e para cá, que está em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10, e de onde vem aquelas criaturas extraordinariamente indizíveis, tão chocantes que os intérpretes bíblicos de Agostinho para cá, porque antes de Agostinho eles levavam a sério a literalidade do texto. Foi Agostinho que não suportou já no século VI a literalidade do texto, e aí começou a criar simbolização que foi exacerbada por Tomás de Aquino, e de lá para cá virou só uma simbolização. Mas, de fato, para Ezequiel não foi uma simbolização. Ele caiu duro, ele quase morre de susto. É o que está escrito lá na profecia dele. Ele caiu como se estivesse morto vendo aquilo. Porque ninguém aguenta um encontro com uma dimensão daquela sem ficar completamente chocado. Então, a escritura está cheia disso. Agora, nós entregues a nós mesmos, vamos destruir essa maravilha edêmica
que continua a ser esse planeta lindo que nos foi dado para ser habitado com todo carinho, amor e harmonia. Mas a nossa perversidade, o nosso egoísmo, o nosso narcisismo, o nosso diabolismo pessoal vai fazendo disso algo completamente impossível de acontecer pelas nossas posturas, de modo que nós somos o nosso próprio fim. Nós somos o nosso próprio apocalipse, e essa salvação ou vem dos céus, porque dificilmente ela vai eclodir da terra, enquanto a natureza humana for como a natureza humana tem demonstrado ser, de milênios após milênios, repetindo as mesmas coisas e piorando as coisas. Como quando Paulo usa uma categoria de enlace quântico, para dizer, eu estou aqui, mas já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É uma linguagem que hoje, para mecânica quântica, é um negócio que não tem nenhum mistério. Que você está em dois lugares ao mesmo tempo. tempo. Não tem nenhum problema. É verdade. Os milagres de Jesus, andar por sobre as águas, ele tem poder para fazer o que ele quer, mas ele não precisa violar a criação dele. Uhum. Ele usa a criação dele em favor dele. A gente é que não sabe fazer isso. Mas ele suspendia sem nenhuma violação de lei natural nenhuma, usando apenas o nosso desconhecimento, mas usando as leis estabelecidas e criadas nele, porque nele, no Cristo eterno, todas as coisas subsistem, e nele estão ocultos todos os tesouros da ciência, da sabedoria e do conhecimento. Suspensão gravitacional andou sobre as águas, e tem outro aspecto que o pessoal só atrela a fé, a crença e doutrina. Uhum. Mas a fé também é um poder que transcende o espaço-tempo. Então, a fé original é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos invisíveis, não alcançáveis, não palpáveis, pela nossa capacidade de constatação e palpabilidade. Isso é o que Hebreus 11:1 nos diz. Então, a fé atinge e transcende o infinito. A fé é completamente transquântica. Ela está aqui, está em qualquer outro lugar, ela se projeta para qualquer outra dimensão. Então, é que é tudo muito mais lindo e profundo do que a nossa vã filosofia limitou. Uhum. A gente foi muito limitado, e é muito limitado pela teologia, pela filosofia e até pela nossa arrogância científica, como sempre fomos. Foi em nome de ciências atrasadas que pessoas foram mortas, como é em nome de ciências pseudo-modernas e avançadas que as mais recentes descobertas são relegadas muitas vezes ao plano quase que esotérico, por quem se diz dono de ciências concretas e palpáveis. Nem tudo é laboratorial. Cada vez mais a ciência se desenvolve para descobrir energias sutis. Agora, eu teria condição, sendo eu um homem com fé na Bíblia, a Bíblia é cheia disso. O profeta Ezequiel contando história de roda dentro de roda, girante, de seres de todos os tipos ali em volta daquele aparato que ele viu no capítulo 1º e no capítulo 10 da profecia dele. Ou quando você chega no Apocalipse, você vê cada criatura no Apocalipse de deixar um doido. Tem criaturas que são olhos, feitas de olhos. Uhum. É os anjos, né? Só olhos para fora, olho para dentro, criaturas redondas que são olhos vivos, orgânicos, enxergando para dentro e para fora, que são chamados apenas de... não tem nem designação. João chama de seres viventes. Uhum. Como no livro de Ezequiel, se você ler lá hoje o capítulo 1º e o capítulo 10, você vai ver a coisa mais anômala do mundo, que são seres com 4 faces e que voam em qualquer das 4 direções,
Não tem que virar para fazer a volta, não. Se quiser ir para lá, vai. Se quiser ir Uhum. para trás, vai. Se quiser ir para um lado, se quiser ir para o outro. Eles têm visão em qualquer perspectiva e em qualquer direção. E os pés não são como pés humanos. A estrutura deles é totalmente diferente do nosso antropomorfismo. E chegam a ter faces que misturam faces de criaturas diferentes, que Ezequiel pelo menos achou parecido com cara de leão, com cara de bovina, Uhum. com cara equina, com cara. É apenas uma tentativa descritiva. Uhum. Agora De vai saber interpretar. o que é aquilo. Aham. Então, eu acho de uma pobreza enorme o cara ter uma Bíblia aberta na mão e ainda ficar dizendo, o Caio está lá, delirando. As muitas letras fazem o Caio delirar, como disseram de Paulo, né? Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Eu estou delirando de bom senso, de compreensão Uhum. e de coragem de expressar o que eu sei, vejo e verei cada vez mais e saberei cada vez mais. Os arquivos do Vaticano estão cheios de documentação a esse respeito. O Vaticano não tinha a menor razão para não abrir esses arquivos e atualizarem, ao invés de dizerem, olha, foi a Virgem Maria, dizer, foi OVNI. E agora, o OVNI é a criatura divina, o anjo é uma criatura divina. Não tem nenhum problema. Uhum. Mas é para manter a crença, para fazer as pessoas presas a uma determinada crendice, a algum determinado tipo de milagrice, é que eles são completamente obscurantistas e mantêm as pessoas na ignorância deliberada. Agora, eu sei que enquanto a gente está falando aqui, tem milhões de pessoas que estão dizendo que bom que esse cara está dizendo essas coisas. Ah, com certeza. Tem outros que vão ficar pirados, Uhum. mas eu não posso atender aos pirados, eu tenho que tentar ajudar as pessoas a enxergarem mais e melhor. Uhum.